Ok, graça e paz então, irmãos. Vamos assim arrancar nossa aula. Tenho aqui o irmão Mateus Bungo, tenho o irmão Afonso de Alamíqua. Irmão Mateus Bungo, irmão Mateus é da turma A ou da turma B? Irmão Mateus, está nos ouvir? Alô, irmão Mateus? Pronto, parece que o irmão não está nos ouvir. Muito bem, então vamos começar. Sim, irmão Matheus é da turma B. É da turma B, então penso que está perdido. Eh, Ah, certo, certo. Professor, eu sou da turma, só não sei também se estou perdido. não, Caso não, eu você. esteja, Não, você está na saiu turma, já. tá na turma certa. O irmão Mateus. Quem está a falar? Irmão Mateus ou irmão Afonso? Então, irmão Matheus vai ter que sair, certo? Irmão Mateus, tu é da turma. Irmão Afonso, nós estamos de... Irmão Mateus irmão Mateus é da turma B ou da turma A? Ou seja, Sou da turma B. então a tua aula é às 20, às 25. É Depois às 20, certo, certo. Tá bem, tá bem. Ok, ok, Obrigado, obrigado. ok, tá bom. Sim, sim. Eh, Pronto, ok, teu irmão Simão. Eh, então vamos ver se conseguimos ter mais aqui alguns irmãos. Ok, irmão Simão já entrou. Ok, 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 ok. Bom, vamos então começar com a nossa aula. É, Bem-vindo, irmão Simão, irmão Afonso. Nós vamos dar sequência então à nossa aula, que né, começamos na aula passada. Estamos a falar de Cristologia, ou seja, estamos a estudar sobre a pessoa de Jesus, também chamado de Cristo. Na aula passada, nós paramos, né, começamos a falar dos testemunhos bíblicos a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, nós temos personagens na Bíblia que nos deixaram informações a respeito da pessoa de Jesus. Na aula passada, nós começamos com a personagem mais importante, que é a personagem do pai. É, a personagem do pai, vimos o que é que o pai, revelou a respeito da pessoa do filho. Nós vimos que o pai, ele disse, né, segundo a voz que se ouviu do céu, a quando do batismo de Jesus, vimos então que o pai dele disse que Jesus é o seu filho amado em quem ele se compraz, ou seja, em quem ele se alegra. Jesus é o filho amado de Deus, né? Em quem Deus se alegra. E também vimos que o pai testificou eh, por meio da boca de Pedro, do apóstolo Pedro, né? Ele disse então que Cristo e que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus reconheceu que este testemunho não viera de Pedro, mas sim fora o Pai de Jesus que havia revelado tal conhecimento a Pedro, né? Vimos também que em último, né? Não, não é último, não. Penúltimo lugar, Deus também revelou por meio do profeta Isaías que Cristo era o seu servo, né? Diz que és o meu servo, né? Então, Deus chama Jesus como sendo seu servo. E nós explicamos na aula passada o que que a palavra servo significa. E por fim,
Deus também disse que Cristo é o seu filho, né, que ele o gerou. E vimos também o que é que a palavra gerar significa. Ok, então, este é o testemunho que o Pai revelou a respeito do Filho. Ou seja, se nós perguntássemos a Deus, o Pai, quem é Cristo Jesus, né, estas são as informações que o Pai nos revelou para nosso conhecimento, né? Vamos então para hoje, vamos dar sequência, vamos ver o testemunho dos anjos de Deus, né? O que os anjos de Deus falaram a respeito da pessoa de Jesus. Vamos também falar do testemunho de Moisés e dos profetas. Se nos restar tempo, vamos também falar do testemunho de João Batista, o que João Batista revelou a respeito da pessoa de Jesus. Lembrar que João Batista foi nascido de forma milagrosa, com propósito específico dele testemunhar a respeito da pessoa de Jesus, né? Vamos também ver então o que o próprio Jesus falou a seu próprio respeito. Ou seja, se perguntássemos Jesus, né, acerca da sua pessoa, o que é que ele nos diria sobre quem ele é? Vamos então se avançar eh, com o testemunho dos anjos de Deus a respeito da pessoa de Jesus. Eh, o primeiro testemunho dos anjos que nós encontramos a respeito de Jesus está registrado no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 21, né? Quando o anjo apareceu em sonho a José, né? José que estava com a intenção de deixar Maria, né? O anjo lhe disse: olha, José, não faça tal coisa, né? Não deixa Maria, porque o que dela está gerada é do Espírito, né? E ele então, né, nascerá, né, um filho, né? E ele será o Salvador de Israel, ok? O Salvador de Israel. Então, este é o primeiro testemunho que nós temos aqui dos anjos a respeito da pessoa de Jesus Cristo, né? Os anjos revelaram que Jesus é o Salvador de Israel. Para nós percebermos este título que os anjos apresentam para Jesus, este título ele nos faz lembrar a profecia que o profeta Isaías, né, havia pronunciado, né, encontramos em Isaías capítulo 7, versículo 14, onde ele diz que eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, né? Então, o profeta Isaías, ele já anunciou que uma virgem conceberia, né? E daria luz a um filho. E com o nascimento deste filho, esse filho então seria chamado de Emanuel. Essa expressão Emanuel significa Deus conosco. Aqui, a expressão Deus conosco, ela pode significar Deus agindo em nosso favor, Deus pelejando em nosso favor, né? Ou Deus agindo no nosso meio. Então, em outras palavras, com o nascimento desse menino, né, é, Deus manifestaria, Deus manifestaria o seu favor, Deus agiria em benefício do povo de Israel, né? Porque esse menino então salvaria Israel dos seus pecados, ok? Então temos aqui Jesus sendo apresentado como o Salvador de Israel, né? Porque ele seria então aquele que traria salvação sobre o povo de Israel, né? E o anjo diz que ele salvaria o seu povo dos seus pecados, quer dizer que a salvação se refere dos pecados da nação de Israel. Pronto, esta é a primeira, é a primeira nota que nós temos aqui, vinda dos anjos. Agora, vamos seguir com a segunda nota que nós temos dos anjos. A segunda nota que os anjos revelam sobre a pessoa de Jesus, nós encontramos no livro de Lucas, capítulo 30,
Lucas capítulo 30, capítulo 1, desculpa, versículo 30 até o versículo 33. Nesta passagem, os anjos de Deus revelam que Jesus é do, o filho do Altíssimo, né? Ou também há traduções que apresentam como sendo o filho do Deus Altíssimo. Os irmãos sabem que a palavra Deus, né, é usado para se referir em cinco sentidos, conforme já aprendemos. Por isso aqui os anjos especificam que Deus é que eles se referem. Deus Altíssimo, o Altíssimo, ou seja, aquele que está acima de todos, né? Aquele que é o soberano sobre tudo e sobre todos. Então, ele diz que Cristo seria o Filho do Altíssimo, ou Filho do Deus Altíssimo. É interessante que algumas pessoas, alguns crentes, creem de forma diferente daquilo que os anjos disseram aqui nessa passagem, né? Os anjos disseram que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Porém, existem cristãos que acreditam que Jesus Cristo é o próprio Deus Altíssimo, né? Claramente que isso é ir além daquilo que as Escrituras ensinam, porque as Escrituras estão nos ensinando que Jesus não é o Deus Altíssimo, mas ele é o Filho do Altíssimo ou o Filho do Deus Altíssimo. Não sei se alguém quer fazer alguma questão, alguma pergunta até aqui. Estamos a falar do testemunho dos anjos a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Alguém quer falar alguma coisa? Pronto. Então, silêncio diz que os irmãos não têm nada para. Alguém está a Sim, falar? professor. Sim, sim. Sim, sou o irmão Simão. Ok. Bom, no livro de Mateus em que nós lemos o primeiro texto, Uhum, referindo a respeito do anúncio do anjo uhum, quanto ao nascimento de Jesus, uhum, me surgiu uma questão. Quando o anjo vem falar que ele salvará o seu povo dos seus pecados, uhum. penso que aqui o anjo referia-se de uma forma específica para o povo de Israel. Certo, E sabemos que Israel é o povo do Deus Altíssimo. certo. Como compreender mais ou menos esse paralelo entre o povo de Deus, que é Israel, né, povo de Yahvé, ou do Deus Altíssimo, e Jesus Cristo, né, que o anjo vem falar que salvará o seu povo dos seus pecados? Como. Não entendi. Não percebi aqui a tua questão. Bom, nós estamos aqui a estudar a respeito da pessoa de Cristo. Certo. E de acordo com aquilo que temos aprendido, né, que a Bíblia vem nos apresentar a respeito de quem é Jesus, né? Uhum, Ah, que Jesus não é Deus, no caso, não é ou seja, não é o Deus Altíssimo, uhum, ou o Deus, o único Deus, né? O soberano, no caso. O, que- eh, a Bíblia vem falar, né, no texto que nós lemos em Mateus, uhum, que o anjo anuncia dizendo de que ele salvará o seu povo dos seus uhum. pecados. Sim, E esse povo especificamente é o povo de Israel. sim, E sabemos que a nação de Israel é o povo do Deus Altíssimo, sim. que Deus chamou, pela qual nasceria o Salvador, que poderia trazer a redenção ao mundo. Então, a minha questão é o seguinte: como entender, né, essa diferença, no caso, né? Jesus, né? Salvaria o seu povo dos seus pecados, que é Israel, e sabendo que Israel é o povo de Deus Altíssimo. Ah, ok. Agora Se, percebi aqui a tua questão, né? O fato de ele dizer que salvará o seu povo dos seus pecados, né? E sabendo que Israel é o povo de Deus. Essa é a tua questão. sim, Muito simples. Por quê? Porque Jesus era israelita. Jesus nasceu como israelita, da tribo de Judá. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o irmão Simão, né, é levantado, por exemplo, para chefiar, por exemplo, né,
um grupo, né, que vai lutar em favor, por exemplo, da Angola, né? Sendo você angolano, é normal dizer que olha, tens que lutar para salvar o teu povo. Não está certo, está errado dizer que é teu povo. Não, não, não tá Por isso errado. é que, Nesse por sentido, isso, por isso é que nós vemos, por exemplo, né, os generais, meu até os presidentes, aqueles que falam em nome do povo, eles que eu me sacrifico pelo meu povo. É no sentido dele, porque ele também faz parte desse povo. Então, nesse sentido, Cristo, ele é israelita e ele então viria para salvar o povo de Israel. Nesse caso, nesse sentido, é seu povo, porque ele também faz parte desse povo de Israel. exato. Ok, mais alguma questão? Ok, vamos então avançar. Vamos avançar. Ok, né, o outro dado que os anjos nos revelaram a respeito da pessoa de Jesus, né, nós encontramos em Lucas, capítulo 1, versículo 35, né, onde aí Lucas diz que Jesus é o Filho de Deus. Atenção, isso foram palavras de anjos que Lucas registrou, né? O Filho de Deus. Sabemos que a palavra Filho de Deus, a expressão Filho de Deus, ela é usada em diferentes sentidos. Por exemplo, a Bíblia chama Adão de filho de Deus, né? Não sei se os irmãos sabem em que sentido é que Adão é filho de Deus. Alguém sabe? Por que que a Bíblia chama Adão de filho de Deus? Alguém sabe? Ok? Pronto, silêncio quer dizer que os irmãos não sabem. É, então, Adão é chamado de filho de Deus no sentido de que ele não tinha um progenitor humano, ok? Adão, ele veio a existir por meio direito do próprio Deus, por ação direita do próprio Deus. Ou seja, foi o próprio Deus que fez Adão existir. A Bíblia até relata que ele fez Adão do pó da terra, né? E soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, vamos ver que é o próprio Deus que trouxe Adão à existência. Por isso é que ele é chamado de filho de Deus, ok? Ou seja, ele foi, de fato, quem lhe comunicou a existência é, é o próprio Deus. No mesmo sentido, Cristo também é apresentado como sendo o filho de Deus. Este título, Cristo ser o Filho de Deus, é usado primeiro, se referindo na existência de Jesus, lá mesmo na eternidade, antes mesmo, né, do tempo cronológico, pelo facto de Deus, o Todo-Poderoso, né, gerar Cristo. Foi o próprio Deus que fez Cristo existir. O Pai comunicou a existência a Cristo. Então, Cristo é filho de Deus, neste primeiro sentido. O segundo sentido em que Cristo é filho de Deus, quando Maria ela ficou grávida, diz as Escrituras que ela ficou concebida pela ação do Espírito Santo, ou seja, ela não teve envolvimento sexual com José para ficar grávida. A gravidez dela foi ação do próprio Deus. Quer dizer que o filho que Maria gerou, de facto, é filho de Deus. Não tinha um outro pai biológico, senão o próprio Deus, que fez com que Maria ficasse concebida. Então, neste sentido também, Cristo é o filho de Deus. Que não sei se os irmãos perceberam aqui os dois sentidos em que Cristo é filho de Deus. Primeiro, pelo facto do Pai transmitir existência a Jesus, né, lá na eternidade. Segundo, pelo facto de Jesus, né, que quando Maria concebeu, ela concebeu pela ação do Espírito de Deus. O próprio Deus é que fez Maria ficar concebida. Portanto, o Pai de Jesus, nesse sentido, também é o próprio Deus, porque Maria ficou grávida pela ação do próprio Deus. Ok? Até aqui, irmãos, alguma pergunta, alguma dúvida? Penso que não, formador. Ok. Bem, sim, professor, essa questão, Uhum. eh,
realmente eu estou esclarecido, mas conhecemos, né, o nosso mundo como é que é. As pessoas tendem a associar essa questão um pouquinho com a ciência. Para que haja um ser, há uma necessidade da existência dos gametas masculinos, gametas femininos, né? Ou os Sim, cromossomas, quer dizer, a união disso gera um ser. sim. E muitos dizem que quando se diz que a Maria engravidou pelo Espírito Santo, significa que o próprio Deus a engravidou. Sim. Sim, significa que o próprio Deus a engravidou. Então, eu acho que só com a explicação do professor, que está aqui a nos abrir as luzes, nos fazer entender, e também consigo compreender com essa explicação, porque só hoje é que entrei nesse tema, que há essa diferença entre Deus é Deus, seu filho é seu filho. Não, não podemos igualar os dois. Senão, a explicação está a ser muito bem entendida. Ok, muito obrigado então, irmão Afonso. Vamos então avançar. Antes de eu avançar, quero só que vos deixar uma nota muito rápida. Por isso é que, se os irmãos lerem atentamente as Escrituras, vão encontrar muitas passagens das Escrituras que vão dar elementos muito mais sólidos que não devem nos deixar alguma dúvida de que Cristo é o Filho de Deus. Ele não é o próprio Deus, não, mas ele é o Filho do Deus Altíssimo. Por exemplo, se os irmãos lerem atentamente o texto de João, capítulo 3, versículo 15 ao versículo 18, né, o texto que nós conhecemos muito bem, ele diz que porque Deus amou o mundo, né, de tal maneira que enviou o quê, irmãos? O que ele diz? Alguém se lembra? João 3,16? Sim, 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 nos lembramos. Deus amou o mundo que de tal maneira enviou seu Filho unigênito Uhum. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Boa, olha a palavra, seu filho unigênito. Se, Unigênito. vo- se- se vocês pesquisarem o que essa palavra significa, seria o suficiente até, tá vendo? O suficiente para. Quer dizer, esse debate se Jesus é igual ao Pai ou não. Só essa expressão já seria o suficiente para acabar com o debate. Porque a palavra unigênito, filho unigênito, a palavra unigênito é uma junção de único gerado, ok? Único gerado do seu tipo. Ou seja, está dizendo que Deus está testemunha que ele enviou o seu filho, o seu único filho gerado do tipo que ele é. Ou seja, como Jesus, do jeito que Jesus existe, do jeito que Jesus foi gerado pelo Pai, não tem mais ninguém igual a ele. Então ele é seu filho unigênito. Ok? Quando a Bíblia diz que Jesus é o filho unigênito de Deus, isso automaticamente abole a possibilidade de Jesus Cristo ser o próprio Deus. Tá vendo? Porque ele é o filho unigênito de Deus, é o filho único que Deus gerou. E como ele não tem outro. Então ele é o filho de Deus. Pronto, então são essas duas perspectivas, né? Jesus, filho de Deus, estamos a olhar no facto de o Pai lhe comunicar a existência, né, na eternidade. E o segundo sentido, estamos a olhar no facto de o próprio Deus fazer com que Maria concebesse, né, para nascer então Jesus. Ok? Essas são as duas perspectivas que os autores da Bíblia chamam Jesus de o Filho de Deus. Agora, já a última forma como os anjos apresentam Jesus, eles dizem que Jesus, segundo Lucas capítulo 2, versículo 11, eles nos informam que Jesus é o Salvador, o Cristo, Senhor. Salvador, já explicamos, que é aquele que foi enviado pelo Pai para salvar a nação de Israel e também, em consequência, as nações, né? O Cristo, a palavra o Cristo vem do hebraico Meshiach, né? Messia, né? Messia, que significa aquele que foi ungido. Na cultura israelita, ungir, ser ungido, é seres alguém que despejaram óleo na tua testa, em sinal de separação para cumprir um ministério específico.
A unção com óleo na cultura bíblica de Israel, ela era feita eh, quando alguém fosse escolhido para ser o rei de Israel, né? Então, o sumo sacerdote, nesse caso, espargia, nesse caso, espejava óleo na cabeça da pessoa escolhida. Quando a pessoa lhe espejava óleo sobre a cabeça, significava que aquela pessoa foi empoderada para então desempenhar a função, né, em que ele foi escolhido. Isso acontecia com os reis, quem seria o rei de Israel, acontecia com aquele que era reconhecido como profeta, e também acontecia com aqueles que eram indicados para ser o sumo sacerdote em Israel. Portanto, ser ungido quer dizer que é ser empoderado para cumprir a missão que lhe foi designada. Então, Jesus é chamado o Cristo. A palavra o Cristo, estamos a falar que ele é o ungido. Só que na tradição de Israel, nós encontramos muitos ungidos, ou seja, encontramos muitos Cristos. Moisés foi um Cristo, os profetas foram Cristos, né? O Arão foi um Cristo, ou seja, todos aqueles que foram ungidos com óleo, eles foram ungidos, nesse caso, Cristo, nesse sentido. Só que Jesus, né? Jesus, chamamos de o Cristo, nós entendemos que ele é o Cristo porque ele é aquele que Deus escolheu, né, para reinar eternamente em Israel e, consequentemente, em toda a terra. Então, ele é o Cristo, né, aquele que o Pai ungiu, o Pai escolheu, o Pai empoderou, o Pai lhe colocou, né, para governar, né, Israel e o universo todo com poder. Então, ele não é só o Cristo, mas ele também é o Senhor, né? Em grego, aqui a palavra é kurios. A palavra kurios, ou a palavra Senhor, quer dizer aquele que detém domínio, aquele que detém poder, aquele que detém autoridade, aquele que tem o senhorio, né? Por exemplo, nós chamamos nossos patrões de Senhor, né? Nós chamamos nossos superiores hierárquicos de Senhor, ou seja, estamos a reconhecer que essas pessoas têm autoridade sobre nós. Então, a Bíblia apresenta Cristo como sendo o Senhor de todos os seres humanos, ok? E há uma hierarquia muito interessante na Bíblia, onde Deus Todo-Poderoso é o Senhor de Cristo, Deus é o Senhor sobre Cristo, e Cristo é Senhor sobre todos os seres humanos. Assim como o homem é senhor da sua esposa no lar. Então nós temos essa hierarquia nas escrituras sagradas. Então, Jesus é o Salvador, ele é o meio que o Pai enviou para salvar o mundo. Ele é o Cristo, porque o Pai lhe escolheu, né? Lhe escolheu, lhe ungiu, lhe empoderou para cumprir a missão, né? Daqui na terra. E ele é o Senhor, ou seja, ele tem o domínio, ele tem o poder, tem a autoridade sobre toda, né? Sobre toda a criação. Agora, com este último, aqui nesse último ponto, onde Cristo é Salvador, o Cristo e Senhor, eu quero aqui trazer aqui algumas considerações muito importantes que muitos irmãos usam de forma errada para baralhar aquelas pessoas que não têm conhecimento. Por exemplo, algumas pessoas dizem assim, Deus disse no Antigo Testamento que somente Ele é Salvador, né? Eu sou Jeová, eu sou Yahweh, né? E fora de mim não há salvação, né? Deus falou isso. E essas pessoas, de forma errada, argumentam o seguinte: se fora de Jeová não há Salvador, e Jesus disse que ele é o Salvador do mundo, então Jesus tem que ser Jeová. Algumas pessoas argumentam assim. Se Deus disse que somente Ele é o Salvador, e a Bíblia diz que Jesus é o Salvador, então Jesus é Jeová. Esta é uma argumentação completamente errada, completamente sem nexo, por um motivo muito simples. Primeiro, quando Deus diz que eu sou Jeová, eu sou Salvador, fora de mim não há salvação, operando eu, quem impedirá? Deus estava a falar para Israel, né, que a sorte de Israel
estava nas mãos de Deus. E que se Deus decidisse destruir, punir a nação de Israel, não haveria ninguém que poderia salvar Israel das mãos de Deus. Ou seja, somente Deus é que podia salvar Israel, porque somente Deus é que ditava a sorte de Israel. Então, nesse sentido, somente Deus é o Salvador, irmãos. Mesmo para nós, somente Deus é o nosso Salvador. Somente Ele dita o destino dos seres humanos. Ok? Agora, sobre Jesus. Jesus é Salvador ou não é Salvador? Claro que ele é Salvador. Mas aqui é importante nós diferenciar em que sentido é que Jeová é o único Salvador e em que sentido é que Jesus é Salvador. Porque a palavra Salvador, né, quer dizer aquele que salva, aquele que tira de algum perigo, né? Então, temos que entender que perigo é que somente Deus nos pode livrar e que perigo é que somente que Cristo nos pode livrar. Vou dar um exemplo, irmão. Um exemplo que eu dou sempre que eu falo desse assunto. Um exemplo muito simples. Vamos supor que o irmão, na praia, você se depara com alguém a se afogar, né? Alguém está a se afogar e, e você tem uma boia, né? Ou uma boia, sim, uma boia ou uma bola. E o irmão, ao ver a pessoa que está se afogar, você pega uma boia e lança na pessoa. E por meio da boia, essa pessoa se salva do afogamento. A minha pergunta é: quem é que salvou esta pessoa do afogamento? A boia ou a pessoa que lançou a boia? Muito complexo. É a pessoa que lançou a boia, professor. Mas também a pessoa se salvou por meio da boia. Sim, a boia é o meio, né? Estão a A perceber? boia é o meio pela. Sim, sim. Estão a A perceber? boia é o meio pela. A boia é o meio pela qual, o instrumento pela qual a pessoa foi salva. Estão a ver? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, na ilustração que eu fiz, Deus é como aquela pessoa que se compadeceu de quem estava a se afogar e lançou a boia, ok? E Cristo, nesta história, é como a boia que foi lançada para, por meio dela, as pessoas se salvarem. É claro que é um sentido em que Deus é o Salvador, porque Ele é que se compadeceu e Ele é que lançou a boia. Aliás, até a boia que foi lançada pertence a quem? Pertence a Deus. Atenção. Ok? A boia lançada é de Deus. Então, Deus é que é Salvador, porque Ele é que tomou a iniciativa, Ele é que criou as condições para que a pessoa se salvasse. Agora, também, se nós olharmos no meio, né, o meio, também podemos dizer que, em um sentido, também podemos dizer que o meio é o Salvador, porque é pelo meio que a pessoa é salva. Porém, vamos confundir, irmãos, a função da pessoa que lançou a boia com a boia que foi lançada, vamos confundir as funções, irmãos. Não há necessidade de confundir a função da boia que foi lançada com o dono da boia que lançou a boia para salvar os seres humanos. Então, é assim que tanto Deus é Salvador num sentido específico e Jesus é Salvador num outro sentido. Deus é Salvador porque Ele é que nos amou e nos enviou seu Filho, ok? O Filho é Salvador porque Ele é o meio pela qual nós somos salvos, porque foi Ele que morreu na cruz por nós, e pelo seu sangue que os nossos pecados foram redimidos, tá vendo? Mas para o Filho vir aqui no mundo e nos redimir, é porque o Pai nos amou e o Pai enviou seu Filho. Então, são coisas completamente diferentes, ok? E não há motivo de alguém usar isso para tentar confundir o Pai do Filho, porque são, de fato, pessoas diferentes e têm papéis completamente diferentes. Não sei se alguém quer me perguntar alguma coisa quanto a essa consideração.
Algum questionamento, Sim, irmãos? sim, algum questionamento. Sim, irmão Afonso. Aqui, sobretudo para nós africanos, Uhum. as religiões africanas dizem que no mundo existe, quer dizer, Deus deu a missão em quatro profetas. Jesus é o Salvador, né, da raça branca. Nós aqui temos o Fumo Kimbangu como nosso Salvador. Tem aí os budistas para, acho que os chineses, acho que temos os muçulmanos que estão aí com Maometão. Quer dizer, para cada raça, nas quatro raças existentes, Deus lhes deu o seu Salvador. Jesus Cristo não tem absolutamente nada a ver conosco e que para nós o nosso Salvador é Fumo Kimbangu. Eu não sei, diante dessa ilustração, o que é que o senhor tem por nos dizer? Ok. Pronto. Primeiramente, nós temos que olhar. Primeiramente, por isso é que eu disse que é importante nós especificarmos em que sentido é que alguém é salvador, né? É importante nós sermos específicos. Porque, por exemplo, também Moisés, por exemplo, pode ser chamado de Salvador de Israel. Mas em que sentido é que Moisés é Salvador de Israel? Porque foi o meio que Deus usou para tirar os israelitas da mão dos egípcios, né? Em um meio que Deus usou para tirar os israelitas do egípcio. Agora, daquilo que eu sei, por exemplo, é, Jesus, claro que de princípio a sua função, né, antes da sua morte e ressurreição, estava restringida para os israelitas, ele deixou isso bem claro, e de apenas ovelhas, né, da casa de Israel, deixou isso bem claro. Porém, depois da sua morte e ressurreição, ele agora abriu a sua missão, né, para todas as nações, e de todo mundo fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, ensinando-os todas as coisas, né, que eu vos tenho dado, ou vos tenho ordenado. Então, Cristo apresenta a sua missão após a sua ressurreição como sendo uma missão global, não só para os israelitas, mas sim para todo mundo. Agora, além de Jesus Cristo, na história, nós não temos nenhuma outra pessoa que foi enviado para morrer, para expiar o pecado de outras pessoas. Não temos nenhum dado. Nem Mohamed ousou afirmar tal coisa, nem Simão Kimbangu, nem Simão Toco, nenhum deles afirmou que eles vieram para proporcionar a salvação, a redenção da alma dos africanos. Não. Pode até arrogar-se, né, de serem nacionalistas, que deram seu contributo, né, para a independência de Angola, né, nesse caso é o livramento de Angola contra o jugo colonial, né? Isso, podemos aceitar isso, mas isso não tem a ver com a salvação eterna, né? Não tem a ver. Então, somente Cristo, segundo as Escrituras, é que é apresentado como sendo a solução para o problema que nós temos, que é o problema do pecado. Né? Jesus disse assim em João 8, 24: morrereis, vai falar para os judeus, vocês morrereis em vossos pecados, se não aceitarem quem eu sou. Ou seja, Jesus se apresenta como sendo a única solução para a questão do pecado. Então, não há Kimbango, não há Toco, não há Savimbi, não há ninguém, não há Buda, não há Moamé. Somente Cristo é que é a solução pelos pecados. Atenção, segundo as Escrituras. Ok? Tamo junto, irmão Afonso. Alô? Professor, Sim, estamos juntos. Ok. Sim, tem mais algum comentário? Sim, estamos juntos, professor, senhor formador. Parece que alguém quis falar. professor, Sim, irmão Ventura. sim, eu acabei de entrar agora, cheguei de viagem e Ok, entrei ligeiramente, mas já estou por dentro, ok. já estou, sim. Agora, esta questão que o colega levantou, eh, eu acho que o ponto de partida seria mesmo a Sagrada Escritura, porque nós estudarmos então, ou entendermos acerca de Deus, porque não se estuda Deus conforme o que aprendemos a introdução à teologia, aí no curso, nas doutrinas.
Então, estuda-se acerca de Deus. Ao estudarmos acerca de Deus, nosso ponto de partida é a Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura diz que o único Filho de Deus que veio à Terra para salvar o mundo é Jesus Cristo. Amém. É Jesus Cristo. Os tocuistas, por exemplo, não adoram Simão Togo. Eles também falam de Jesus Cristo. Eles falam de Jesus Cristo. Simão Togo é aquele que, se calhar, também foi um enviado, assim como se fosse um pastor, como se fosse um bispo, como se fosse um profeta, e se calhar com uma outra função. Certo. Mas para falar de Jesus Cristo, não Certo. é para ele dizer que nenhum deles se intitulou como Salvador da humanidade, Certo. enviado por Deus. Certo. Não. Certo. Eles também colocaram a figura de Jesus Cristo à parte. Não Certo. colocaram a figura de Cristo à parte. Então, penso que olhando para aquilo que já, se calhar, já conhecemos um pouco já no nosso dia a dia, lendo a Sagrada Escritura, e também olhando para aquilo que já aprendemos desde o dia que começamos esta formação básica de teologia com o professor Domingos Menezes, penso que é uma questão que quase que já fica assim mais ou menos mesmo clara. Essa é a minha posição. Penso que é uma coisa que fica mais ou menos clara, porque nós temos a essência daquilo que é a nossa linha. A essência da nossa linha é Cristo. E olhando para essa disciplina que estamos a estudar agora, Cristologia, então Cristo, quer dizer, o nome da disciplina logo nos faz entender de quem é que nós estamos a falar. É a minha posição, não sei se estou errado. Tá certo, irmão Ventura, tá certo. Tá certo, tá certo. Ok, mais alguém quer falar? Ok, vamos então avançar, se os irmãos não querem falar, né? Ok, vamos avançar então. Essa é a primeira nota. A segunda nota, que também é muito importante, tem a ver com o texto de Isaías. Texto de Isaías, capítulo 6, não, capítulo 9, 9, versículo 6, né? Muitos irmãos também usam essa passagem de forma completamente disparatada, né? De forma disparatado, desrespeitando até o contexto da própria passagem, né? E por meio dessa abordagem, chega-se a conclusões completamente erradas. Eu queria olhar o texto com os irmãos, né? Sei que uma olhada assim superficial do texto pode não ser claro, mas com algumas luzes que eu vou passar nos irmãos, que vêm a partir dos originais, vão ver que o texto é muito claro. Vamos lá. Quero que os irmãos abram vossas Bíblias, por favor, no texto de Isaías, o seu capítulo número 9. Isaías capítulo 9. Ok, vamos começar do versículo 1. Isso é só para nós entendermos, né, o contexto aqui da passagem, porque de fato a questão ela está no versículo 5. Mas para nós percebermos, nós temos que começar do versículo 1. Então vou pedir ao irmão que já encontrou, por favor, nos ofereça a leitura a partir do versículo 1. Sim, diz assim a palavra de Deus, Isaías, capítulo 9, do seu primeiro versículo em diante. Tem como subtítulo o advento e o poder do Messias. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Jebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que
habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Uhum. Por quê? Tu multiplicaste, Sim. tu multiplicaste este povo, Uhum. a alegria que aumentaste, Uhum. todos se alegraram perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Uhum. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, Uhum. a vara que lhe feria os ombros, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Uhum. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído Uhum. e os vestidos que rolavam no sangue Uhum. serão queimados, Uhum. servirão de pasto ao fogo. Um ponto e vírgula aí. Tudo que ele falou, agora vai apresentar a razão. Por quê? Vamos ler agora o versículo 5. O versículo, nesse caso, já é o sexto versículo. É o sexto já? Sim, sim. Ok. Este é o quinto que nós acabamos de ler, sim. Agora lê lê o verso. Aqui na minha Bíblia é o 5, mas não faz mal. Vai, lê o 6 agora aí na tua Bíblia. O 5 começa assim, professor. O 5 começa a dizer, porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. E Percebi. o sexto aqui, Agora o aqui, sexto, sim. O sexto agora. sim. Porque um menino Uhum. nos nasceu, Uhum. um filho se nos deu Parem daí, parem e daí. Parem daí. Só vamos começar aí. Vamos, aqui tá aqui a questão. Né? O povo que andava em treva viu uma grande luz. Pá, 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 pá. Por que que o povo que andava em treva viu uma grande luz? Ele explica porque um menino foi nascido. Certo, irmãos? Certo, senhor formador. Quem é que foi nascido aqui no texto? Segundo a narrativa, quem foi nascido? Jesus Cristo. Um Jesus Cristo. menino, né? Claro, nós estamos a aplicar que esse Um menino, menino. estamos a aplicar que o menino que retrata o texto é Jesus Cristo, né? Mas aqui o autor, quando ele escreveu, ele diz que um menino seria nascido. Certo, irmãos? Sim. Sim, senhor Sim. formador. Agora, olha só. Em que condição é que esse menino seria nascido? O que que torna esse menino nascido especial? Lê agora, irmão Ventura, a parte a seguir. Sim, sim. E o principado está sobre os seus ombros. Parem até aí, para E até aí, para até aí. Aí tá o que torna esse menino especial. É que esse menino não só foi nascido, mas ele já foi nascido com um principado sobre os seus ombros. Os irmãos sabem o que é principado, né? O governo, o domínio, o reino. Quer dizer que esse menino que nasceu, ele já nasceria com. Não. Esse menino nasceria já com o governo, com o domínio nos seus ombros. Ou seja, ele seria nascido para ser rei. Estamos juntos, irmãos? estamos. Sim, senhor formador. Esse menino, desde nascença, ele seria nascido com o propósito de ser rei. Sim. Por isso é que vocês vão dar conta. Quando Jesus nasceu e Herodes ouviu que a profecia se cumpriu, que nasceria o rei dos judeus, Herodes ficou preocupado, porque na altura Herodes era o rei dos judeus. Ele se sentiu ameaçado. Como é que vai nascer mais alguém rei dos judeus se o rei dos judeus sou eu? Porque, segundo as profecias, esse menino seria nascido com a finalidade de ser o rei de Israel. Vamos continuar a leitura. Sim. Sobre os seus ombros. Uhum. E o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Uhum. Deus forte, Uhum. Pai da eternidade, Uhum. Príncipe da paz. Até aí. Este menino vai nascer,
vai nascer já com o governo, com o domínio sobre os seus ombros, e ele será então chamado. Nós temos aqui então os títulos pelas quais este menino seria chamado, ok? Os títulos pelas quais este menino seria chamado. E nos títulos que nós encontramos aqui, o primeiro título que o autor nos apresenta aqui é que ele seria a Bíblia que traduz, Maravilhoso. a Bíblia que traduz como maravilhosos, maravilhoso, a Bíblia que traduz como maravilhoso conselheiro. Né? E parece que a tradução maravilhoso conselheiro melhor se enquadra aqui pronto, no texto original, para dizer que este menino que vai nascer, os conselhos que ele vai trazer, os ensinamentos que ele vai trazer, são ensinamentos maravilhosos. Por quê? Porque ele traria conselhos e ensinamentos vindos do próprio Deus. Ok? Então, ele seria um maravilhoso conselheiro. E, a seguir, ele então seria chamado. Estou no versículo aqui na minha Bíblia, aqui está trocado, aqui é versículo 5 da minha Bíblia, né? Deus forte. Aqui, a palavra, a expressão no hebraico, que foi traduzido aqui por Deus forte, é a expressão El Gibor. El Gibor. A expressão El Gibor é a junção de El, né? El em hebraico pode significar um poderoso, um ser divino, um herói, alguém imbatível, né? El. Agora, Gibor significa também forte, né? Forte, duro, né? Irresistível. Então, aqui a expressão El Gibor, ele pode nos dar a ideia que este menino que seria nascido e que ele nasceria com o governo sobre os seus ombros, ele seria alguém invencível. Seria um rei forte, um rei invencível, um rei poderoso, né? Esses são os significados da palavra El Gibor. Mas também, claro, pode significar Deus forte, no sentido de um ser divino, né, imbatível. Né? Um ser divino imbatível, um ser divino forte. Só que o que define a tradução correta de El Gibor é o contexto. Por exemplo, se o contexto aqui do texto estivesse a falar, por exemplo, de Deus, claro que a tradução correta seria Deus forte. Só que aqui o texto não fala de Deus, está falando do menino que seria nascido. Ok? Está falando do menino que seria nascido. Então aqui a ideia no texto, esse menino seria nascido para ser rei. Portanto, aqui, El Gibor, no original, a ideia que ele nos comunica é um rei forte, um rei imbatível, um rei invencível. Ok? Pronto. Só que a tradução normal, né, que nossas Bíblias tradicionais trazem é Deus forte. E muita gente, não, está aqui, Jesus é Deus forte, então ele é o próprio Jeová. Só que aqui nos originais não diz que ele é Jeová, não. Diz que ele é El Gibor. E El Gibor é diferente de Yahweh. Yahweh é o nome de Deus, e El Gibor é um título que na Bíblia não se aplica só a Jesus. Né? Até para homens valentes, homens que eram heróis nos tempos bíblicos, também eram rotulados por El Gibor. Né? Então, isso aqui não deve ser confundido com o facto de Deus ser o Deus Todo-Poderoso. São coisas diferentes. Só que, pronto, isso nos passa porque poucos irmãos têm contato, né, com as palavras nos originais. Então, quem conhece os originais, ele pode facilmente nos manipular e nós aceitarmos só, porque não temos base para refutar. Ok? Agora, outra forma como esse menino seria chamado, além de ser El Gibor, ele também seria o pai da eternidade. Existe Bíblia que diz que é o pai eterno, a Bíblia que apresenta o pai da eternidade. Em que sentido é que esse menino seria o pai da eternidade? Já vimos que esse menino seria nascido. Então, se o menino seria nascido, quer dizer que esse menino tinha princípio de existência. Ok? Agora, em que sentido é que ele seria o pai da eternidade? Se os irmãos lerem atentamente o texto de João, capítulo 5, os seus versículos 13 ao versículo 27, Jesus deixou claro que o Pai tem em si a vida eterna e também o Pai concedeu ao Filho ter a vida eterna e dar a quem ele quiser. Ou seja, as Escrituras ensinam que
o Pai entregou no Filho a autoridade de conceder a vida eterna. Significa que nós, os seres humanos, só alcançamos a vida eterna em Cristo. Ok? Então, pegando este contexto, pode-se perceber aqui que esse menino que se refere a Cristo seria o pai da eternidade, no sentido de que é ele quem geraria a eternidade para os seres humanos que neles creem. Ou seja, em Cristo que nós, os seres humanos, temos a vida eterna. Então, é nesse sentido, quer dizer que nesse sentido ele é o progenitor da eternidade para nós, os seres humanos. Dizia Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É? Ele se apresentou como sendo aquele que é o pão da vida, né? Aquele que nos dá o alimento, que nos conduz à vida eterna. Então, é nesse sentido. Né? Não podemos fazer confusão, não podemos usar aqui a expressão Jesus ser o Pai eterno para lhe confundir com Jeová ou Yahweh, que é o Pai de Jesus. Não, aqui está se referir o facto de Jesus ter autoridade para conceder vida eterna para quem crê no Senhor Jesus. E depois temos, então, outras expressões como príncipe da paz, né? É por meio dele que os seres humanos recebem a paz espiritual, né? A paz eterna, né? Aquela paz que provém da harmonia que nós ganhamos com o nosso Criador, né? Aquela paz que vem da consciência que nós temos, que nossos pecados são perdoados, que Deus quer o nosso bem, né? Esta paz nós alcançamos em Cristo Jesus. Portanto, ele é o príncipe da paz. É o meio que Deus usa para trazer paz verdadeira em nossas vidas. Então, essas são as considerações que eu achei importante fazê-las, né? Porque muita gente usa esta passagem para baralhar as pessoas de tal forma que as pessoas ficam muito mais baralhadas em vez de estarem esclarecidas. Agora, uma outra nota que eu estava a me esquecer é a questão de Senhor, né? Jesus é o Senhor, né? Jeová também é o Senhor, ou seja, Yahweh também é o Senhor. Então muitos dizem: não, se Jesus é o Senhor e Jeová também é o Senhor, então Jesus também é Jeová. Está errado, né? Está completamente errado. Porque Jesus é Senhor de toda a criação. Ou seja, Jesus é Senhor de todos os seres humanos, sobre todos os anjos, ele tem autoridade, tem domínio. Mas Jesus não é Senhor sobre o Pai. Ok? Não é sobre o Pai. Então, Jesus é Senhor sobre toda a criação, mas somente o Pai é Senhor sobre Jesus e sobre toda a criação. Nós encontramos isso em Efésios, capítulo 4, versículo 6. Primeira de Coríntios, capítulo 8, versículo 6 a 7. E também encontramos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, onde mostra que Cristo está acima da igreja e Deus é o cabeça de Cristo. Ou seja, Cristo é o cabeça da igreja e Deus é o cabeça de Cristo. Então, somente temos que saber diferenciar aqui que Jesus é Senhor no sentido de ele estar em cima de toda a criação e Deus é Senhor no sentido absoluto, porque Ele está acima de tudo e está acima de todos, ok? Inclusive, o senhorio de Jesus lhe foi dado pelo Pai. Segundo nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, os seus versículos 24 ao versículo 28. Eu vou dar uma pausa até aqui, né? Mais uma vez, para dar lugar aos irmãos, caso os irmãos tenham alguma questão a colocar sobre o que nós acabamos de falar aqui. Senhor formador, Sim, irmã Capita. é, é, as passagens que o senhor acabou de falar, eu já acabei por esquecer. Que eu só, como estou a fazer o apontamento, quero apontar, por favor, senhor formador. Estávamos a falar de Isaías capítulo 9, versículo 6, né? Depois Sim, citei, senhor formador. citei João capítulo 5, versículo 13 ao versículo 27. Citei também João capítulo 14, versículo 6. E o resto, os irmãos podem ver no vosso fascículo. Vocês têm um fascículo de Cristologia, mandei, não?
Sim, sim, temos, professor. Então, Sim, sim, formador. aí no fascículo eu coloquei uma chuva de textos para vocês próprios depois verem. É muito. Eu só estou vos dar aqui, né, uma amostra, porque são mais de 500 textos bíblicos, é muito texto, né, para vocês depois então confrontarem, lerem e de facto perceber o que estamos a falar aqui. Ok? Então, até aqui, não existe motivo na Bíblia para alguém confundir Jesus Cristo com o Deus, o Pai. São pessoas diferentes, né? São pessoas diferentes. Jesus é maior que toda a criação, conforme diz Colossenses capítulo 1, versículo 14 a 17, mas Deus, o Pai, é maior que tudo, inclusive sobre Jesus. Ok? Então, não deve haver nenhuma confusão aqui. Podemos avançar, irmãos? Ou mais alguma pergunta? Ok. O silêncio diz que podemos avançar. Pronto. Até aqui, então, nós vimos o testemunho que os anjos de Deus, né, revelaram a respeito da pessoa de Jesus. Recapitulando, os anjos disseram-nos que Jesus é o Salvador de Israel. Também disseram que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, ou Filho do Altíssimo. Não disseram que ele é o Deus Altíssimo, não, ele é o Filho do Deus Altíssimo, né? E também disseram que Jesus é o Filho de Deus. Também nos disseram que Jesus é o Salvador, o Cristo e o Senhor. Então, são esses testemunhos que nós temos na Bíblia, vindo dos anjos da parte de Deus. Ok. A seguir, então, vamos falar do testemunho de Moisés e dos profetas acerca da pessoa de Jesus. Que Moisés deixou escrito sobre Jesus e que também os outros profetas deixaram escrito a respeito de Jesus. Vamos começar com Moisés. E quanto aqui ao testemunho de Moisés, vamos ler o texto de Deuteronômio, capítulo de número 18. Vamos começar do versículo 15 ao versículo 19. Quero lembrar que, nesta passagem, Moisés está a falar especificamente da pessoa de Jesus Cristo. Vamos lá. Vamos então ver como é que Moisés descreveu a pessoa de Jesus Cristo. Alguém já encontrou, por favor? Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 até o versículo 19. Atenção, irmãos, só para recapitular. Nós estamos a falar de Jesus. Primeiro, falamos de Jesus de acordo com aquilo que o Pai revelou. Acabamos de falar de Jesus de acordo com aquilo que os anjos revelaram. Ok? Agora, estamos a falar de Jesus de acordo com o testemunho de Moisés e dos profetas de Israel. Ok? Esse é o ponto que nós estamos agora. Estamos a ver agora a nossa terceira testemunha. Moisés e os profetas de Israel. Alguém já encontrou? Professor, eu já encontrei, só que a minha Bíblia parece que, pronto, apresenta alguma diferença com aqui, com a Bíblia do professor. Não faz mal, irmão Ventura, não faz mal. Sim, sim. Eu tenho aqui Deuteronômio 18, do versículo 15 em diante. Certo. Sim, sim. Diz assim, tem como subtítulo: A promessa de um grande profeta. Uhum, O Senhor, teu Deus, uhum, te despertará um profeta do meio de ti, uhum, dos teus irmãos, uhum, como eu, a ele ouvireis. uhum. Conforme a tudo o que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, no dia da congregação, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: Bem falaram naquilo que disseram. Eis, lhes suscitarei um grande profeta do meio dos seus irmãos, como tu,
E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Até aí. Ok. Vamos agora pegar aqui, né, o que Moisés nos revelou sobre a pessoa de Jesus. Não há dúvida de que Moisés, aqui nesse texto, está falando de Jesus, porque nós vemos no Novo Testamento, tanto Estevão como outros, né, outros apóstolos, usaram essa passagem para dizer claramente que Moisés se referia a Jesus. Então, Moisés é que está de retratar a pessoa de Jesus Cristo. Se os irmãos prestaram atenção nesse retrato que Moisés faz, ele diz que Jesus Cristo é um profeta do tipo dele. Suscitarei um profeta, né? Ou seja, Jesus Cristo aqui é descrito como um profeta do calibre de Moisés. O que é isso? Profeta do calibre de Moisés. Estamos a nos referir profeta do tipo de Moisés. Em Israel houve vários profetas, ok? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Elias, Eliseu, houve vários profetas, mas Moisés foi um tipo de profeta diferente em Israel. Por quê? Porque Deus disse que quando ele levantasse um profeta, tanto em Israel ou entre as nações, Deus falaria aos profetas por meio de sonhos e visões e por meio de enigmas. É assim que Deus fala. Mas com o meu servo Moisés, não é assim. Com o meu servo Moisés, eu falo com ele boca a boca. O que é isso? Deus falar com alguém boca a boca. É Deus colocar a palavra dele na boca da pessoa. E Moisés, segundo as Escrituras,